Durante a minha graduação, eu fazia 6 cursos a cada semestre porque estava fazendo uma dupla graduação e queria terminar tudo em 4 anos. Isso significava muitos semestres e eu estava sempre ocupado com trabalhos de casa e estudos. A minha universidade tinha uma biblioteca aberta até a meia-noite. Eu também estava estagiando nesse semestre, então realmente tinha pouco tempo para fazer meu trabalho. Eu ainda morava no campus nesse ponto, e meus colegas de quarto podiam ser muito barulhentos e distrair às vezes. Isso aconteceu em uma noite de quarta-feira, então eu tive 3 aulas naquele dia em meu estágio. Também tinha 2 provas no dia seguinte. Assim que terminei o meu estágio, fui direto para a biblioteca. A biblioteca do nosso campus era muito grande. Quando cheguei lá, às 21 horas, ainda havia um número razoável de pessoas. Mas das 21 às 22, ficou mais tranquilo, e eu planejava ficar até às 24 estudando para as minhas 2 provas no dia seguinte. Por volta das 23, a maioria das pessoas tinha ido embora, mas ainda havia algumas por perto. Eu estava sentado em uma das mesas, entre 2 estantes de livros, de modo que era um pouco mais privado e isolado onde eu estava sentado, com menos distrações. Às 23, um homem que parecia ter uns 30 anos entrou na sessão e passou por uma das mesas vazias. Ele veio na minha direção e sentou-se diagonalmente em frente a mim na mesma mesa. Eu olhei para cima e ele me olhou e sorriu enquanto colocava seus livros na mesa. Eu olhei para baixo e tentei me concentrar nos meus estudos e não ficar pensando muito sobre o motivo pelo qual ele decidiu sentar-se à minha mesa. Eu estava revisando os slides para estudar no meu laptop quando o homem na minha mesa disse, "Com licença", e me perguntou se por acaso eu estava fazendo um curso específico de economia. Eu educadamente disse que não, esperando que isso fosse o fim. Mas então ele começou a explicar por que fez a pergunta, porque o seu professor dava teste surpresa todos os dias. Eu disse, "Nossa, isso é realmente chato." Tentei voltar a me concentrar nos meus estudos, mas minha mente não estava mais totalmente no material. Eu estava distraído com a presença desse homem e com a sensação de que ele continuaria tentando falar comigo. Eu olhei para cima da tela do meu laptop e vi o homem me olhando e sorrindo. Ele então perguntou meu nome. Eu inventei um nome e disse, "Chelsea." Ele disse, "Você tem olhos tão azuis, Chelsea." Foi aí que comecei a pensar se esse homem estava mesmo ali para estudar ou se estava apenas assediando mulheres. E o fato de ele parecer ter quase 30 anos não ajudou. Perguntei a ele qual era o nome do professor de economia dele. Ele demorou um pouco e então disse, "Professor Davis." Perguntei se ele sabia o primeiro nome e ele balançou a cabeça negativamente. Fui direto para o site Rate My Professor e procurei por professores com o sobrenome Davis na nossa faculdade. Apareceu apenas um professor de cálculo, cujas últimas avaliações foram feitas há anos. Decidi me levantar e pedir ajuda ao segurança na porta da frente. Enquanto me levantava, senti o olhar daquele homem na mesa me seguindo enquanto eu ia em direção ao segurança. Eu contei ao segurança que aquele homem estava me deixando desconfortável e que eu não achava que ele era um estudante. O segurança me acompanhou de volta e pediu para ver a identificação estudantil do homem. Ele começou a procurar na carteira e nos bolsos, e depois disse que deve ter deixado em seu dormitório. O segurança então perguntou em qual prédio ele morava. O homem estava claramente mentindo, pois não sabia o que responder e eventualmente disse, "Honestamente, não me lembro do nome." O segurança o acompanhou até a saída da biblioteca e voltou para me dizer que eu deveria apenas ter cuidado ao voltar para o meu dormitório. Eu agradeci. Pelo resto do tempo na biblioteca, minha mente estava tão distraída pensando em como aquele cara era estranho. Fiz o meu melhor para continuar estudando e por volta das 24 horas, sabia que era hora de encerrar e dormir um pouco. Guardei minhas coisas e saí pela mesma porta pela qual o segurança tinha escoltado aquele homem para fora. Naquele momento, ele não estava lá. Não sei para onde ele foi. Comecei a caminhar pelo campus praticamente deserto. Ninguém anda por aí tão tarde numa noite de quarta-feira. Por isso, quando estava chegando perto do meu prédio do dormitório, ouvi pelo menos um som alto de um sapato batendo no concreto atrás de mim. Virei-me, mas não vi ninguém. Eu tinha certeza de que tinha ouvido um passo. Comecei a correr, o que pode ter sido um erro, porque no momento em que comecei a correr, ouvi passos correndo atrás de mim. Virei-me e vi o homem da biblioteca correndo na minha direção. Gritei o mais alto que pude,
mas só por um segundo antes de ser derrubado no chão e ter uma mão sobre minha boca. Ele continuou me ameaçando, dizendo para eu calar a boca ou ele me mataria. Eu realmente achei que minha vida estava prestes a acabar. Tentei gritar por ajuda, mas a mão dele abafava minha voz. Ele finalmente se levantou e começou a me arrastar pelo pescoço para fora da vista das áreas principais, e vi que ele estava me levando na direção das árvores perto dos dormitórios. Consegui tirar a mão dele da minha boca por tempo suficiente para gritar novamente. Isso foi o suficiente para chamar a atenção de 2 caras que correram na minha direção gritando: "Ei, pare!" para o meu sequestrador. O homem me soltou e começou a correr na direção das árvores. Os 2 caras vieram até mim e tenho certeza de que estavam perguntando se eu estava bem, mas bloqueei todos os sons por alguns momentos. Estava em choque total. Deixei minhas emoções transbordarem e comecei a chorar. Os 2 caras chamaram a polícia da universidade e fiz o meu melhor para me recompor e explicar o que aconteceu. Fomos falar com o segurança para obter uma descrição do homem. Coincidia com a minha descrição. A polícia também conseguiu usar as câmeras da biblioteca para obter uma imagem clara do rosto do homem. A foto foi enviada para os telefones e e-mails de todos os estudantes e para o site da universidade. Naquela mesma noite, houve uma denúncia anônima de que o homem estava em um bar noturno mais adiante na estrada. A polícia foi até lá e o prendeu. O nível de trauma que isso causou em mim foi incrível. Nem consigo imaginar o trauma para aqueles que não tiveram tanta sorte quanto eu em situações como essa. Mudamos para uma nova cidade quando eu tinha 7 anos. Qualquer lembrança antes dessa mudança eu considero como infância muito precoce, e muitas dessas lembranças estão confusas agora. Essa é uma daquelas lembranças. Isso aconteceu quando eu tinha uma idade inferior a 7 anos. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que tinha 5 ou talvez 6 anos. Havia a biblioteca local da cidade para onde minha mãe sempre levava meus irmãos mais novos e eu. Ficava a algumas quadras de distância. Lembro-me de um dia em particular. Minha mãe e meu irmãozinho, que era um bebê na época, estavam comigo. Começamos o dia no shopping, passamos horas lá, acompanhando minha mãe enquanto ela fazia compras. Sempre que íamos a esse shopping, ela nos levava ao McDonald's lá dentro para nos dar sorvetes. Lembro que peguei sorvete naquele dia, porque quando saímos do shopping e estávamos a caminho da biblioteca, ainda tinha um pouco do cone na minha mão. Chegamos à biblioteca e havia uma seção de computadores para crianças onde minha mãe me deixava para brincar enquanto ela ia fazer o que precisava fazer. Quando fiquei entediado de jogar os jogos de computador antigos da época, levantei-me e comecei a andar pelas fileiras de livros na seção infantil da biblioteca. Enquanto eu andava de corredor em corredor, ouvi um som vindo de trás de mim. Virei-me e não vi nada. Estava olhando para a parede de trás da biblioteca, onde havia outra prateleira de livros encostada nela. Em seguida, vi metade do rosto de um homem adulto espiando ao redor da prateleira e ele disse: "Pequiabu." Lembro de ter rido e não sentir nenhum perigo. Ele fez isso de novo. Ele se escondeu novamente atrás da prateleira e depois espiou a cabeça para fora novamente e disse: "Pequiabu" mais uma vez. Eu saí. Ele me perguntou o que eu estava procurando e eu disse: "Os livros do Spy." Ele disse que me ajudaria a encontrar. Ele segurou minha mão e começou a me guiar pelas prateleiras, provavelmente em direção à seção de livros que começam com a letra P, onde havia pelo menos 5 livros do Spy lado a lado. Peguei meu favorito, o Spy, em Caça ao Tesouro, e ele disse: "Vamos sentar e brincar." Ele me levou até uma mesa no canto, perto de alguns computadores infantis, e começamos a olhar as imagens. Isso continuou por um tempo e ele começou a me fazer perguntas sobre mim enquanto brincávamos. Uma pergunta que se destaca para mim até hoje é: "Com quem você está aqui?" E eu disse que estava com minha mãe e meu irmãozinho. Em algum momento, ele mencionou que havia uma sala de jogos infantis no porão, e eu, naquela idade, nem sabia que havia um porão na biblioteca.
Ele disse que poderíamos levar o livro para lá e me levou até a porta que levava ao porão da biblioteca, que, como referência, é onde aconteciam eventos e reuniões para alguns clubes e organizações, e também há uma pequena sala de jogos lá embaixo. Acho que o anúncio de Olian, venha para a frente, por favor. Sua mãe está procurando por você neste momento, veio logo em seguida. Ele disse que a sala de jogos estava lá embaixo e poderíamos levar o livro para lá. Ele me levou até a porta que levava ao porão da biblioteca, que, como referência, é onde aconteciam eventos e reuniões para alguns clubes e organizações, e também há uma pequena sala de jogos lá embaixo. Lembro-me de entrar na sala com ele e ele disse que íamos jogar esconde-esconde no escuro. Foi aí que comecei a sentir medo de verdade. Comecei a gritar pela minha mãe, e ele me dizia para ficar quieta e sua voz ficava mais alta à medida que ele se aproximava de mim no escuro. Finalmente, ele conseguiu me pegar, mas consegui escapar dele. Eu corri até ele e saí da sala, fechando a porta atrás de mim. Minha mãe estava do lado de fora, e ela literalmente perdeu o controle quando soube o que aconteceu. A próxima coisa que lembro é que havia vários policiais dentro do prédio procurando o homem, mas nunca mais o vi. Ele deve ter saído do prédio de alguma maneira diferente. Lembro-me de falar com uma mulher que provavelmente estava com a polícia, e ela me fez perguntas muito delicadas. Nunca perguntei à minha mãe sobre essa experiência muitas vezes, porque é muito desconfortável, e prefiro não pensar nisso. Naquela noite, eu era o único funcionário restante na biblioteca. O horário de fechamento estava se aproximando, e a maioria dos outros funcionários já tinha ido embora. Eu fiz algumas últimas chamadas aos poucos frequentadores da biblioteca, informando que a biblioteca fecharia em breve. Eu já estava começando a arrumar o lugar para terminar mais cedo e aproveitar o fim de semana. A única outra funcionária ainda lá se despediu de mim assim que o relógio bateu 9 horas. O lado de fora da biblioteca estava tranquilo e um pouco afastado das principais estradas. Quando voltei para dentro, trancamos a porta novamente. Agora só precisava reorganizar os livros e DVDs devolvidos ao longo do dia. Peguei as 2 caixas e comecei pelos DVDs, o que foi mais fácil, já que a seção de DVDs era menor. Levei cerca de 5 a 10 minutos para terminar. Durante esse tempo, tive a certeza de ouvir algum barulho vindo de uma das fileiras de livros. Comecei a caminhar entre as fileiras até encontrar um livro aberto no chão. 2 ruídos em menos de 20 minutos não eram coincidência. Coloquei a caixa no chão e comecei a andar pelas fileiras de livros novamente. Encontrei outros 2 livros no chão em outra fileira. Alguém estava lá dentro. Caminhei até a área aberta com mesas e mais assentos e gritei: "Com licença, a biblioteca está fechada." Houve silêncio até que ouvi algo vindo da seção infantil, do outro lado da biblioteca. Me aproximei do som, e parecia o barulho de algum animal selvagem fazendo ruídos. Achei estranho, porque a biblioteca já deveria estar vazia. O som parecia estar se intensificando. Aproximei-me e comecei a ouvir vozes incoerentes. Isso estava me deixando desconfortável, e pensei em chamar a polícia. Peguei meu telefone e liguei para o serviço de emergência. Expliquei que parecia haver alguém na biblioteca e que talvez precisássemos de uma ambulância, já que a pessoa parecia estar em algum estado alterado. O operador perguntou se eu tinha abordado a mulher, e eu disse que não, porque ela parecia ser perigosa. Quando o operador perguntou se a mulher ainda estava no mesmo local, abri as cortinas e gritei de susto, pois a mulher estava bem do outro lado do vidro, olhando para mim. As pupilas dela estavam tão dilatadas que ela parecia demoníaca. Informei ao operador que ela estava do lado de fora do escritório. A mulher começou a bater no vidro, gritando coisas ininteligíveis.
Ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. Não sei como ela entrou, talvez enquanto eu estava levando o lixo para fora ou talvez já estivesse lá antes de eu trancar a porta. De qualquer forma, isso fez com que ficar na biblioteca sozinho depois do fechamento se tornasse bastante perturbador a partir desse momento. A situação estava ficando mais intensa. A mulher começou a ficar agressiva e a ameaçar. Ela batia nas portas e janelas, fazendo com que o som ecoasse por toda a biblioteca. Eu estava tremendo de medo, sem saber o que fazer. O operador ao telefone me instruiu a permanecer no escritório, trancar a porta e aguardar a chegada da polícia. Enquanto eu esperava, a mulher continuava a se comportar de maneira cada vez mais ameaçadora. Ela começou a gritar palavras ininteligíveis e a bater freneticamente nas portas. A situação estava ficando cada vez mais tensa, e eu podia sentir meu coração batendo rapidamente. Finalmente, os policiais chegaram à biblioteca. Eles entraram com cautela e conseguiram conter a mulher. Era evidente que ela estava passando por um surto psicótico. Os policiais a acalmaram e a levaram sob custódia para receber a assistência médica necessária. Depois que a situação foi controlada, os policiais me fizeram algumas perguntas e explicaram que a mulher havia escapado de uma instituição de saúde mental nas proximidades. Ela tinha histórico de transtornos mentais e surtos violentos. Agradeço aos céus que a polícia tenha chegado a tempo e que ninguém tenha saído ferido. Essa experiência deixou uma marca profunda em mim. Mesmo depois de tudo ter sido resolvido, eu ainda me sentia inquieto e desconfortável ao trabalhar na biblioteca à noite. Eu estava constantemente olhando por cima dos ombros e ouvindo atentamente qualquer som. A sensação de segurança que eu costumava ter foi abalada, e levou algum tempo para que eu me recuperasse totalmente do trauma desse evento assustador.